Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bruno. Está me ouvindo bem? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia, Lucas. Bom dia, Danila. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Semana passada nós tivemos um probleminha de conexão. Eu espero que hoje esteja perfeito, vocês estejam me ouvindo bem, me vendo, para que possamos falar mais uma vez do Evangelho de Jesus Cristo, aprender juntos os ensinamentos desse nosso modelo, nosso guia, que é Jesus Cristo. Mais uma vez, eu peço a permissão de vocês para entrar em suas casas, para juntos nós aprendermos os ensinamentos, para que coloquemos em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu peço a vocês que fechem os olhos, sentem de forma confortável, respirem fundo. Eu peço nesse momento a proteção de Deus, de Jesus Cristo, nosso modelo, nosso guia, dos nossos anjos guardiães que sempre nos acompanham nesse momento sublime de estudo, de aprendizado. Peço a proteção, o amparo para cada um dos familiares dos que estão aqui reunidos e tire toda angústia, todo sofrimento e nos conceda paz, nos conceda tranquilidade, nos conceda concentração, que deixemos todos os problemas lá fora, que foquemos aqui no presente, no agora. Vivemos esse momento lindo, essa manhã linda, ensolarada, de um clima ameno. Nós pedimos, Senhor, a proteção para todos da nossa família. Proteja todos os que estão aqui nos escutando em busca de um alento, em busca de uma palavra amiga, em busca de conforto. Senhor Jesus Cristo, eu peço mais uma vez que nos ampare e que harmonize cada canto dos lares das pessoas que estão aqui conosco nesse dia, nessa manhã. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, Cidinha, bom dia, Marta, bom dia aos que chegaram. Eu peço mais uma vez a permissão de vocês para começarmos o estudo dessa manhã do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O tópico é perdoai para que vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. São Mateus, capítulo 5, versículo 7, capítulo 6, versículo 14 e 15, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22.
Bem-vindo mais uma vez a todos que chegaram, Márcia, Carla e todos aqueles que eu não estou vendo o nome. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus esteja com cada um de vocês agora para podermos iniciar o estudo. A primeira palavra que eu gostaria de falar o conceito, porque muitas vezes é uma palavra muito comum, mas que nós não pensamos na grandiosidade do significado, é a palavra misericórdia. Misericórdia quer dizer um sentimento sublime, que é aquele sentimento de dor, de compaixão, de piedade pelo sofrimento de outra pessoa. Um sentimento que está muito em falta hoje em dia. As pessoas, às vezes, sentem as dores das outras pessoas, mas a forma de expressar essa dor que está deturpada. E o ato concreto, a forma de exercermos essa misericórdia é o perdão. O perdão das ofensas. A misericórdia é a extensão da doçura, porque se não formos misericordiosos, não seremos brandos e pacíficos, assim como Jesus nos pede, nos orienta. Então, o perdão é vinculado ao amor, a esse sentimento sublime de amor, é uma caridade. Ele está dentro do conceito de caridade, que Allan Kardec pergunta aos espíritos, lá no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na pergunta 881, quando ele diz qual o sentido de caridade, qual o significado de caridade. E caridade, ele diz, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Então, a palavra perdão está dentro do conceito de caridade, esse conceito amplo. E quando Jesus responde a Pedro, ele fala, Pedro pergunta, se nós devemos perdoar até 7 vezes, Jesus responde, não é até 7 vezes, é 70 vezes 7 vezes. E o que isso significa? Significa que o perdão deve ser ilimitado, que não devemos ter, a misericórdia não deve ter limites. Nós devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Usarmos de indulgência, sermos caridosos, generosos. O perdão, o exercício do perdão, ele caracteriza uma alma elevada, benevolente, caridosa. E a ausência de perdão é rancor, é ódio no nosso coração. E significa inferioridade, uma alma sem elevação. Mas vocês devem estar se perguntando, mas Nívia, eu devo mesmo perdoar alguém que me ofendeu, que me humilhou, que me agrediu? E eu digo sim. E aí vocês vão ainda me perguntar, mas por quê? Por que eu devo perdoar? Alguém que me ofendeu, alguém que me humilhou, alguém que me insultou. E eu dou 3 motivos para vocês exercerem o perdão. Eu sei que não é fácil, mas é um exercício diário. E o primeiro motivo que eu dou para vocês exercerem esse sentimento sublime é que todos nós precisamos de perdão. Nós somos humanos, nós somos falíveis, nós erramos diariamente. E assim como nós precisamos do perdão das outras pessoas, nós também devemos perdoar. Nós também agredimos, nós insultamos, às vezes nós humilhamos as outras pessoas, muitas vezes intencionalmente, às vezes sem intenção de magoar, mas nós, seres humanos,
constante evolução, nós precisamos diariamente do perdão, assim como as outras pessoas precisam. Nós também precisamos. Então, nós devemos tomar consciência e pegar o exemplo de Jesus. Jesus, o ser humano mais perfeito que já pisou sobre a terra. Ele precisou perdoar constantemente. Ele foi humilhado, ele foi execrado, ele foi agredido fisicamente, moralmente. E no momento de maior humilhação da vida dele aqui na terra, na passagem dele aqui na terra, ele simplesmente disse: Senhor, eles não sabem o que fazem. E quando ele disse isso, o que ele quis dizer? Senhor, perdoai aqueles que me ofendem, porque eles estão fora de si. Olha a bondade, a benevolência desse ser que é nosso modelo, que é nosso guia e que nós devemos tentar seguir esses ensinamentos dele diariamente. Um segundo momento que ele dá esse exemplo de humildade, de benevolência e de perdão é naquela parábola da mulher adúltera, quando ele, todos os que estão ali presentes estão xingando e humilhando ela, e ele diz: atire a primeira pedra quem não tem pecados. E todos se calaram. Por quê? Porque todos nós erramos. Todos aqueles que estavam ali presentes tinham pecados. Erraram de alguma forma. Então, que moral eles tinham para denegri-la, para agredi-la? Mas Jesus, ele não passa a mão na cabeça dela. Ele simplesmente diz: vá e não peques mais. Quer dizer, você errou, mas você não deve persistir no erro. Você deve mudar a sua conduta e daqui para frente agir de outra forma. Então, esse é o segundo motivo pelo qual devemos perdoar. Seguir os ensinamentos do Mestre. Além disso, o perdão, a ausência de perdão, ele nos muitos malefícios. Ele nos faz mal. Ele faz com que a gente fique com rancor, com ressentimento no nosso coração. E esse ressentimento, essa mágoa que guardamos das outras pessoas, esse ressentimento, ele gera doenças físicas, como câncer. Está comprovado cientificamente que a ausência do perdão, essa mágoa que guardamos em nosso coração, esse rancor, esse ressentimento, ele gera câncer. Vocês já imaginaram isso? Que um simples sentimento, que a gente pensa que é um simples sentimento, que gera doenças físicas. Além disso, ele gera doenças psicológicas, mentais. Ele gera o transtorno de ansiedade. Ele gera a depressão. Então, são diversos malefícios que causam ao nosso corpo e à nossa mente guardarmos esses sentimentos de rancor, de ressentimento, de ódio. Bom dia, mamãe. Em contrapartida, a prática do perdão, ela nos traz benefícios enormes. Ela nos traz paz interior, tranquilidade, bem-estar. Então, esses são só alguns motivos pelos quais nós devemos perdoar. Mas existem duas formas de perdão. Aquele perdão do coração, aquele perdão que nós realmente é o perdão verdadeiro, aquele perdão cristão, aquele perdão generoso, ou aquele perdão dos lábios, que a gente simplesmente diz da boca para fora que está perdoando. Eu perdoo,
mas eu imponho condições humilhantes para aquela pessoa, simplesmente para satisfazer o meu ego, para satisfazer o meu egoísmo, o meu orgulho. Então esse é o perdão simples da boca para fora. Não é aquele perdão do coração. Quando eu falo que perdoo, mas eu me alegro com a desgraça daquela outra pessoa. E ainda digo, não aconteceu nada mais do que ele merecia. Vocês acham que esse é o perdão que Jesus quer que nós exerçamos? Com certeza não. Ele não guarda mágoas. O perdão cristão, ele não guarda mágoas. Mas vocês ainda devem estar se perguntando: mas perdoar é esquecer? Me respondam. Vocês acham que perdoar é simplesmente esquecer? Que é fácil perdoar? E eu digo que não. Que o esquecimento, ele é fisiológico, é do corpo. Mas quando nós exercemos o perdão, quando a gente coloca na nossa cabeça, fala assim, não, eu vou perdoar, e tem essa intenção benevolente de não guardar ressentimento, de não guardar mágoa daquelas pessoas que nos ofenderam, daquelas pessoas que nos fizeram mal. Naquele momento em que nós decidimos isso, a gente não fica revisitando aqueles fatos, voltando, remoendo na nossa cabeça, com o tempo nós, consequentemente, vamos esquecendo. Então, a partir do momento que a gente decide perdoar, exercitar esse sentimento sublime, essa virtude de amor e de caridade, com o tempo nós vamos esquecendo. A gente deve rezar por aquelas pessoas que nos fizeram mal. Eu procuro todos os dias, falo, meu Deus, tira esse sentimento do meu coração. Tira essa mágoa, porque isso é do ser humano. Às vezes as pessoas nos ofendem, sim. Como eu já falei, intencionalmente ou às vezes sem intenções. Mas cabe a nós blindar o nosso coração, blindar a nossa mente dessas agressões, dessas ofensas. Então, a partir do momento que a gente não aceita essa ofensa, não revidando, não agredindo da mesma forma que a outra pessoa, no mesmo grau que a outra pessoa nos ofendeu, a partir desse momento, nós começamos a nossa reforma íntima, a nossa modificação interior. Isso é cada passo que nós damos na nossa evolução. Isso é um exercício diário, é uma luta diária. E o esquecimento, como eu já falei, vai ser com o tempo. No início, primeiro nós perdoamos. Primeiro nós tomamos aquela atitude de perdoar. E depois, com o tempo, nada como o tempo para curar as feridas do nosso coração. Mesmo que a memória grave, mesmo que a memória esteja lá, os fatos na nossa memória, mas com a mudança dos nossos sentimentos no nosso coração, nós conseguimos sim não remoer isso, não ficar revisitando esses fatos e sofrendo cada dia pela mesma coisa. E quando eu digo que eu falo de perdão, esse perdão não é só para com o criminoso, para algo grave que alguém tenha feito conosco. Claro que o perdão, o mérito do perdão, ele é proporcional ao agravo. Ou seja, quanto mais grave a ofensa, maior mérito nós temos de perdoar. Mas eu falo aqui também daquele perdão ligado à compreensão, à tolerância. Aquele perdão das pequenas ofensas do dia a dia, de melindres.
Nós somos muito melindrosos. Ou seja, essa suscetibilidade de ressentir. Nós nos ofendemos por qualquer motivo, qualquer coisa. Às vezes uma pessoa esbarra em nós na rua, nós nos ofendemos. Já queremos agredir. Às vezes, as mães, um coleguinha agride o filho, ela já quer agredir o coleguinha. Então, isso são melindres que nós devemos evitar. E o primeiro passo para a gente evitar esse tipo de ofensa, esse tipo de revide, é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes as pessoas já chegam nos agredindo gratuitamente. E isso, muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil. Então façamos como Jesus. Faça como Jesus. Diga, meu Deus, ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que está fazendo. Então às vezes a pessoa já chega falando alto, já chega te agredindo. E aí você blinda. Você fala com a voz calma, você fala baixo. E só esse exercício de falar com a voz baixo já vai acalmando a outra pessoa. Porque a gente não sabe o que passa no coração das outras pessoas. A gente não sabe o que a pessoa está vivendo naquele momento. Às vezes ela está com um problema grave, às vezes ela está com uma doença grave, às vezes ela foi ofendida e aquela energia vai passando. E que você não passe essa energia negativa para frente. Que esse mal pare por aí. Então faça esse exercício de se colocar no lugar da outra pessoa. Então eu trabalho no fórum, é um lugar de problemas. A pessoa vai lá para resolver problema. Então muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa chega com um grau de estresse, de agressividade enorme. Então se eu for revidar, se eu for responder no mesmo grau de intensidade que ela está me ofendendo, eu sei que a culpa não é minha, que o problema não foi ocasionado por mim, mas eu tenho que parar, respirar fundo e me acalmar, para que eu consiga acalmar a outra pessoa. Então esse deve ser um exercício diário dentro da família, dentro do nosso trabalho. Às vezes uma ofensa de um colega de trabalho, a gente já quer revidar. Às vezes um vizinho que não te responde, que não te cumprimenta da forma como você acha que é adequada, a gente já fica com raiva, já fica inimigo. Então isso são melindres que devemos evitar, para que nós possamos viver harmoniosamente em família, em sociedade. E além de nos colocarmos no lugar da outra pessoa, muitas vezes nós vamos refletir sobre os fatos que ocasionaram aquela ofensa, que ocasionaram aquela agressão, e nós vamos verificar lá no fundo que nós não somos vítima, que nós somos verdadeiros agressores. Muitas vezes, com a palavra ofensiva, nós geramos uma briga. E aí, a ofensa do outro nos causa ressentimento, nos causa mágoa. Mas, na verdade, nós que começamos aquela agressão. Então, são muitas maneiras de exercitar esse sentimento sublime, esse perdão. Nós devemos exercitar diariamente, nos colocarmos no lugar das outras pessoas, pensar que as outras pessoas também têm muitos problemas e necessitam de perdão, assim como nós necessitamos desse perdão diário. Então, nesse momento, eu convido a vocês a analisar no fundo do coração de vocês. Revisite. Vocês têm ressentimento? Vocês guardam mágoa de alguma pessoa? Alguma pessoa ofendeu você de alguma forma que isso está te fazendo mal, está te fazendo sofrer?
Mesmo que aquela pessoa, mesmo que você ache que esteja certo, que aquela pessoa é quem esteja errado, dê o primeiro passo. Procure essa pessoa. Exercite esse sentimento sublime de amor, de benevolência e de indulgência que é o perdão. Perdoe aquela pessoa e reze todos os dias por aquela pessoa para que tire esse rancor, essa mágoa do seu coração. Isso vai te trazer uma paz, uma tranquilidade enorme. Não deixe que as injúrias, que as agressões das outras pessoas te ofendam. Blinde-se. Blinde-se diariamente. Desce e tome Jesus como exemplo, como guia. Que o perdão das injúrias não seja uma palavra vã. Não se perca no tempo. Não cultive ressentimentos. E nesse sentimento de reflexão, de paz, que nós possamos pedir mais uma vez a proteção de Jesus Cristo, para que a gente consiga refletir e buscar lá no nosso íntimo todos esses sentimentos ruins, que eles saiam do nosso coração, que Jesus tire todo o rancor, todo o ressentimento, toda a angústia dos nossos corações e da nossa mente. Que você, que eu, não fique sofrendo por melindres, que a gente não fique remoendo agressões, ofensas, que a gente exercite diariamente esse sentimento sublime de perdão, de amor e essa forma de caridade para com o próximo. Para que, assim como nós precisamos de perdão, nós possamos perdoar os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos e todos aqueles que de alguma forma, intencionalmente ou não, nos ofendam. Peço a proteção para cada um dos que estão aqui escutando, dos que estão aqui em busca de uma palavra amiga. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma excelente semana de muita paz, de muita prosperidade. Que assim seja. Muito obrigada pela paciência e espero sinceramente que tenha contribuído para vocês de alguma forma. Bom dia!